Olá, tudo bem? Nós somos o grupo 7 e vamos falar um pouco sobre a amiloidose animal. Nosso grupo é formado pela Ana Paula, Lua, Maria Eduarda e Rafaela. Para facilitar a organização do trabalho, nós vamos dividir em tópicos. O que é a amiloidose? Proteínas e aminoácidos, enovelamento de proteínas, processo patogênico, sintomas e diagnóstico e tratamentos. A amiloidose é um grupo de doenças raras causadas pelo depósito extracelular de proteínas mal agregadas e insolúveis. Essas proteínas podem se acumular localmente, causando sintomas relativamente mais leves, ou se disseminar, envolvendo múltiplos órgãos e tecidos, provocando graves insuficiências. Pode ser secundária a várias doenças infecciosas, inflamatórias ou malignas. Os depósitos amiloides são compostos por pequenas fibrilas amiloides, que por sua vez é composta por proteínas mal formadas que se ligam a oligômeros e a fibrilas insolúveis. Além de proteínas mutantes, algumas proteínas do tipo selvagem, ou seja, normais, são susceptíveis à agregação incorreta. Para o desenvolvimento de amiloidose, é necessária uma falha nos mecanismos normais de depuração para proteínas mal entrelaçadas. Os próprios depósitos amiloides são metabolicamente inertes, mas interferem fisicamente na estrutura e função dos órgãos. Para maior entendimento, falaremos um pouco sobre as proteínas. Elas são polímeros de aminoácidos, os quais estão arranjados de uma maneira única e com cada resíduo de aminoácido unido ao seu vizinho por um tipo específico de ligação covalente. O termo resíduo reflete a perda de elementos de água quando o aminoácido é unido a outro. São extremamente importantes para os seres vivos, como exemplo, elas são responsáveis por formar mais de 50% da massa seca de grande parte das células e ainda atuam como catalisadoras na defesa do organismo e possuem várias outras importantes funções. Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, e hoje são conhecidos 20 tipos de aminoácidos e todos eles compartilham de características estruturais comuns, possuindo o grupo carboxila e um grupo amino ligados ao mesmo átomo de carbono, mas eles se diferem uns dos outros em suas cadeias laterais ou radical, que variam em estrutura, tamanho e carga elétrica, e que influenciam a solubilidade dos aminoácidos em água. Duas moléculas de aminoácidos podem ser ligadas de modo covalente por meio de uma ligação amida, substituída, ou seja, ligação peptídica, a fim de produzir um dipeptídeo. Tal ligação é formada pela remoção de elementos de água, ou seja, desidratação, do grupo alfa-carboxila de um aminoácido e do grupo alfa-amino de outros, como é explicado no GIF. Visto que acabamos de falar sobre aminoácidos, voltaremos a falar sobre proteínas. As proteínas são moléculas grandes. O esqueleto covalente de uma proteína clássica é formado por centenas de ligações simples. Como é possível a livre rotação entre várias dessas ligações, a proteína consegue, em princípio, assumir um número de conformações praticamente incontáveis. Entretanto, cada proteína tem uma função química e uma estrutura específica, sugerindo que cada uma delas tenha uma estrutura tridimensional única, e cada arranjo espacial dos átomos em uma proteína ou qualquer parte da proteína é chamado de conformação. As conformações possíveis de uma proteína ou de qualquer segmento proteico incluem qualquer estado estrutural que ela possa assumir sem a quebra de suas ligações covalentes. Uma mudança conformacional pode ocorrer, por exemplo, pela rotação sobre as ligações simples. Agora falando um pouco sobre suas estruturas. A estrutura primária das proteínas é uma descrição de todas as ligações covalentes, principalmente ligações peptídicas e ligações de sulfeto. E o seu elemento mais importante de toda essa estrutura será a sequência de resíduos de aminoácido em uma cadeia polipeptídica. A estrutura secundária vai se referir a arranjos particularmente estáveis de resíduos de aminoácidos, dando origem a padrões estruturais recorrentes. Existem alguns tipos de estruturas secundárias que são particularmente estáveis e ocorrem extensamente em proteínas. Já na estrutura terciária, descreve todos os aspectos de enovelamento tridimensional de um polipeptídeo. Aminoácidos que estão bem distantes na sequência polipeptídica e em diferentes tipos de estruturas secundárias podem interagir na estrutura da proteína completamente dobrada, e seus segmentos de cadeia polipeptídica que interagem entre si são mantidos em suas posições terciárias, características por diferentes tipos de interações práticas, e algumas vezes por ligações covalentes, como ligações de sulfeto entre os segmentos. E algumas proteínas contêm duas ou mais cadeias polipeptídicas distintas ou subunidades que podem ser idênticas ou diferentes. O arranjo dessas subunidades proteicas em complexos tridimensionais constitui a estrutura quaternária. As proteínas vão se classificar. Dentro da estrutura secundária, ela pode ser classificada em alfa-hélice, que é uma estrutura helicoidal, e folha beta em zigue-zague. E ainda, o outro tipo comum é a volta beta.
Mas para a relevância do trabalho, falaremos sobre as conformações beta. As conformações beta reorganizam as cadeias polipeptídicas em forma de folha. Essa é uma conformação mais estendida das cadeias polipeptídicas e sua estrutura é definida pelos esqueletos dos átomos arranjados de acordo com o grupo característico de alguns diéteros. A estrutura em zigue-zague dos segmentos polipeptídicos individuais dá origem a uma aparência preguiada da folha em geral, e esses arranjos de vários segmentos, lado a lado, é chamado de folha beta. Além dessas classificações, dentro da estrutura secundária, ainda vamos ter outros dois grandes grupos nos quais muitas proteínas podem ser classificadas. Proteínas fibrosas, com cadeias polipeptídicas arranjadas em longos filamentos ou folhas, e proteínas globulares, com cadeias polipeptídicas dobradas em forma esférica ou globular. Os dois grupos são estruturalmente distintos. As proteínas fibrosas, em geral, são formadas por um único tipo de estrutura secundária, e sua estrutura terciária é relativamente simples. As proteínas globulares normalmente contêm diversos tipos de estruturas secundárias. Os dois grupos também se diferenciam funcionalmente. As estruturas que garantem suporte, forma e proteção externa aos vertebrados são feitas de proteínas fibrosas, enquanto as enzimas e as proteínas reguladoras, em sua maioria, são proteínas globulares. A proteína amiloide e a sua composição. Agora, para entender mais ainda sobre o trabalho. Todos os depósitos de amiloide contêm SAP, uma glicoproteína que pertence à família das pentraxinas e se liga ao amiloide independentemente da proteína de origem. Tem um motivo de ligação específico para a conformação comum das fibrilas amiloides. Essa propriedade torna o SAP radiomarcado uma ferramenta diagnosticada para a imagem de depósitos de amiloide. O SAP é altamente protegido contra proteolise e, portanto, torna as fibrilas amiloides resistentes à degradação. Proteoglicanos também são comuns em depósitos de amiloide e contribuem amplamente para a composição de carboidratos da amiloide natural. Agora nós vamos falar um pouco sobre o enovelamento de proteínas, mecanismo essencial para entender sobre a amiloidose. A essência da amiloidose está na capacidade das proteínas amiloides de adquirir mais de uma conformação, característica que lhes rendeu o apelido de proteínas camaleônicas. Existem dois níveis de dobramento, motivos e domínios. Os motivos proteicos descrevem os padrões de dobramento dos elementos estruturais secundários e suas interações. Esses padrões de dobramento são estabilizados por ligações semelhantes que estão presentes em estruturas terciárias. No entanto, eles não são tão complexos. São combinações simples de estruturas secundárias de proteínas. O motivo não é estável por si só. Além disso, os motivos explicam a estrutura de uma proteína, mas não prevêem a função dela. Exemplos de motivos são motivo beta-alfa-beta e barril-beta. Já o domínio é uma unidade fundamental, funcional e tridimensional de uma proteína. Ele executa uma função específica. Uma única proteína pode ter vários domínios distintos. Cada domínio é uma unidade independente. É uma estrutura globular e é responsável por uma função ou interação específica. Então, recapitulando, motivo é um determinado agrupamento de elementos supersecundários de proteínas, como estruturas beta, enquanto domínio é a unidade funcional de uma proteína. As ligações químicas são muito importantes para o enovelamento. Por exemplo, uma cadeia polipeptídica pode assumir inúmeras conformações, e como resultado, o estado não dobrado de uma proteína é caracterizado por um alto grau de entropia conformacional. Algumas interações servem para contrabalancear esse efeito e estabilizar a conformação nativa ou enovelada da proteína. Entre essas interações temos ligações covalentes de sulfeto e interações não covalentes fracas, como a de Van der Waals, que, por serem muito numerosas, são especialmente importantes para o enovelamento da cadeia polipeptídica. Os efeitos no enovelamento proteico são a base molecular para uma ampla gama de doenças, incluindo as amiloidoses. Essas doenças estão associadas com o mecanismo de enovelamento errôneo. Quando uma proteína solúvel, normalmente secretada pela célula, é secretada em estado de enovelamento errado, ela é convertida em uma fibra amiloide extracelular insolúvel. Uma vez que a proteína nativa é secretada, muitas dessas proteínas entram em equilíbrio dinâmico com uma conformação parcialmente dobrada, e, nesse estado, elas refazem a parte final da via de dobramento. Isso acontece quando o núcleo, ou parte dele, se dobra em uma folha beta antes que o resto da proteína se dobre corretamente, e as folhas betas de duas ou mais moléculas de proteínas com enovelamento incompleto se associam para começar a formação de uma fibrila amiloide,
que se acumula em tecidos-alvo. Esse acúmulo determina várias manifestações clínicas chamadas de amiloidoses. Na doença amiloidose, proteínas mal dobradas potencialmente patogênicas podem se formar de diferentes maneiras. A proteína pode ter uma propensão intrínseca a assumir uma conformação patológica que se torna evidente com o envelhecimento. Outro mecanismo é a mutação, como ocorre na amiloidose hereditária. Alguns dos tipos de mutação são conhecidos como amiloidose AL e amiloidose familiar. A amiloidose AL, ou de cadeias leves de hemoglobina, ocorre quando os domínios variáveis das cadeias leves mutam durante a resposta imune. Algumas dessas mutações fisiológicas podem afetar sítios estruturais críticos, desestabilizando o domínio e favorecendo a geração de um estado propenso à agregação. Já a amiloidose familiar é quando há a substituição de um único aminoácido que transforma uma proteína normal em uma amiloide. A amiloidose pode ser localizada ou primária, que são incomuns nos animais domésticos. Também pode ser sistêmica ou secundária, que é a que mais acomete os cães e gatos. A forma sistêmica, adquirida ou hereditária, é uma síndrome caracterizada por deposição tecidual de proteína amiloide, que é de ocorrência natural em animais domésticos. Mas, uma vez que sofre mutação genética, passa a ter um formato que causa problemas em diversos órgãos. A amiloidose pode ser consequência de uma mutação genética, que é a forma hereditária, ou de uma doença inflamatória prévia. A forma hereditária é a mais comum em alguns animais, principalmente os cães da raça Shar-Pei e gatos abissínios, devido a alterações em cromossomos. A notável diversidade na distribuição de órgãos de depósito de amiloide continua sendo um dos problemas não resolvidos mais importantes na pesquisa de amiloidose. Proteínas específicas agregam-se predominantemente em órgãos-alvo definidos. Acredita-se que o local de deposição pode depender da concomitância de vários fatores que favorecem a formação de fibrilas, como a alta concentração proteica local, pH baixo, ocorrência de processamento proteolítico e presença de sementes de fibrilas. Aproximadamente um quarto dos pacientes apresenta acometimento clínico de um único órgão, e é esse o órgão que estabelece o prognóstico. Em cães, a doença geralmente se deposita nos rins, mas também pode ser visualizada no fígado, no baço, em adrenais, pâncreas, tireoide, linfonodos, coração, próstata e intestino. O dano tecidual pode ocorrer quando a deposição de grandes quantidades de material fibrilar subverte a arquitetura tecidual e, consequentemente, causa disfunção orgânica. As fibrilas amiloides também podem causar disfunção orgânica. A definição do mecanismo de dano tecidual é importante para direcionar os esforços terapêuticos. Sintomas. As manifestações clínicas elas vão variar de acordo com o órgão ou sistema afetado. Normalmente, a amiloidose em animais domésticos afeta os rins, então os sintomas serão específicos de condições renais. Alguns desses sintomas são a perda de apetite e os machucados e úlceras na cavidade oral, que justificam a perda de peso, além do fator da falta de apetite. O emagrecimento também está ligado às náuseas e à êmese, ou ato de vomitar, que está diretamente ligado à desidratação. Outra possível causa da desidratação é a anúria, que é a baixa produção de urina. Outro sintoma é a ascite, ou barriga d'água, que é muito característica de doenças renais, então ela acaba sendo um sintoma comum. Esse acúmulo de líquido abdominal causa um grande desconforto e pode vir a causar dispneia também. Além disso, podem haver edemas subcutâneos e perda de pelos e perda de brilho nos mesmos. Por último, temos a icterícia, que é a presença de coloração amarelada na pele, nos olhos e nas mucosas em geral. Ela é um sintoma comum quando o fígado está sendo afetado e ocorre pelo excesso de bilirrubina no sangue. É justamente essa substância, a bilirrubina, que possui essa cor amarelada. Ela está presente na bile e é secretada pela urina. Então, mesmo que a amiloidose não acometa o fígado muito diretamente ou não tenha nele os focos principais, a baixa produção de urina também pode ser um fator causador da icterícia, porque essa bilirrubina não está sendo eliminada corretamente. Diagnóstico. O diagnóstico é feito através de exames de sangue, através também da análise da urina e de exames de biópsia para identificar depósitos amiloides nos tecidos. Cabe então ao médico veterinário responsável pelo caso decidir sobre os exames específicos e complementares que serão necessários. Na avaliação histológica, é possível perceber que do lado esquerdo, que é o considerado normal, não há acúmulo extracelular de proteínas.
e do lado direito é possível perceber que há esse acúmulo. Não há um tratamento específico que possa prevenir o depósito ou promover a reabsorção das fibrilas, mas algumas medidas podem diminuir a progressão ou interromper o curso da doença, dependendo, obviamente, do estágio em que ela se encontra e do estado geral de saúde do animal. No tratamento, a prioridade é tratar os órgãos afetados, por isso ele é considerado paliativo, porque ele não trata a doença em si, mas sim os sintomas. A fluidoterapia, por exemplo, pode ser indicada para restaurar a hidratação do organismo, assim como alguns medicamentos específicos que ajudam a controlar a função renal. E aí, nesse caso, os medicamentos vão fazer parte da rotina de cuidados por toda a vida do animal. Outro tipo de tratamento existente é a terapia com imunossupressores. Esse tratamento não possui benefícios comprovados porque não é bem esclarecido se a doença possui origem autoimune ou não. Então, esses medicamentos, eles inibem o organismo de produzir depósitos amiloides, mas podem causar diversos efeitos colaterais. Por não ser comprovado, não é recomendado também. Com isso, nós chegamos ao fim e nós do Grupo 7 queríamos agradecer a atenção de vocês e também a plataforma que nos foi concedida para tratar de um assunto tão importante. Nós gostaríamos de relembrá-los da importância de um olhar atento quanto à saúde dos nossos animais. E que vocês cuidem bem dos seus amigos pets e sejam fiéis a eles como eles são a vocês.